O papel das cooperativas agropecuárias brasileiras foi muito importante para solidificar, para calçar o produtor rural brasileiro, que foi um verdadeiro herói nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo. Olá, no Minuto Agro de hoje, falando sobre cooperativismo, o presidente da OCB, Márcio Lopes, vai nos falar como as cooperativas vêm se estruturando no Brasil. O movimento cooperativista brasileiro tem um pouco mais de 100 anos de existência, com cooperativas reais, com cooperativas acontecendo há pouco mais de 100 anos. Ele vem tentando se organizar já há muitas décadas. E ele se organizou primeiro por setores, os setores muito mais ligados à agricultura, outros setores como ligado ao crédito, à parte financeira, outros setores às compras em comum e às lojas de fornecimentos em comum, que eram muito comuns no início do século passado. Então, o cooperativismo vem se organizando da maneira que vem evoluindo a sociedade, vem mudando o esquema da sociedade brasileira. E é assim no mundo todo. Aqui no Brasil, depois que as próprias cooperativas decidiram que teriam uma organização própria, que é a OCB, e foi uma decisão das cooperativas, tem gente aí que confunde isso. A OCB não foi criada pela Lei 5764. A OCB veio antes da lei. É a OCB que ajudou a constituir depois a lei que reconhece realmente a OCB. Mas a organização das cooperativas brasileiras era um desejo do movimento cooperativista para ter um organismo que as representasse, que as identificasse, que as registrasse e, acima de tudo, que zelasse pela doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo. E por isso a OCB foi criada e se organizou em federações, se organizou uma organização em cada estado da federação. E dentro de cada estado da federação, atendendo às necessidades locais das cooperativas daquele estado. Isso vem acontecendo, mas com o crescimento da economia e do número de cooperativas, foi necessário também que se dividisse setorialmente essa representação. Porque muitas vezes as demandas se misturavam entre uma cooperativa agrícola, uma cooperativa financeira, uma cooperativa de trabalho, uma cooperativa de profissionais da área de saúde. Então, por uma questão de organização da agenda e organização do processo de reivindicação junto aos órgãos públicos e as demais instituições, se desenhou um processo dividido por o que nós chamamos de ramos de atividade, ou atividade econômica. E nós tivemos essa divisão e foi aumentando o número de ramos, chegamos a ter 13 atividades econômicas, e numa revisão agora, no último Congresso Brasileiro do Cooperativismo, nós reduzimos e reagrupamos essas atividades em 7. Mas, na realidade, isso é só por uma questão operacional e de organização. Cooperativa é cooperativa, e a forma organizacional é que define ela ser uma cooperativa ou não, e não a atividade econômica específica que ela está trabalhando. Nós temos milhares de projetos que tratam do cooperativismo em tramitação no Congresso Nacional, no Executivo Nacional, e mesmo problemas sendo debatidos, processos dentro do Judiciário. Então, eu não me lembraria do todo e nem consigo me lembrar dos 64 eleitos como prioritários para este ano, para este período. Mas eu posso lembrar dos temas. O primeiro deles, o que é o mais importante, é pelo momento que nós estamos vivendo na economia brasileira e que se tem urgência de discutir uma reforma tributária. Então, fazer a defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
é uma prioridade dentro da nossa defesa institucional no Congresso brasileiro. É fundamental que o governo nos reconheça como uma forma de trabalho, uma forma de fazer empreendedorismo que tem um tratamento tributário adequado. E quando a gente fala em tratamento adequado, não quer dizer isenção. As cooperativas pagam imposto, sim, só que pagam enquanto cooperado da cooperativa, sócio da cooperativa que recebe o benefício, e não enquanto empresa prestadora de serviço, que é a cooperativa. Então, às vezes as coisas se confundem, mas é o contrário de outro tipo de empreendimento, como sociedade limitada ou SA, que quem paga o tributo é a empresa e não o empresário. Na cooperativa é o empresário, o cooperado, que acaba sendo tributado, então não seria justo tributar a cooperativa. Esse é o projeto prioritário. Outros projetos são importantes, como o projeto da regulamentação das cooperativas financeiras, que já é a modernização da Lei 130, isso é muito importante. Nós temos outros projetos específicos, tratando de problemas específicos dos setores, que são todos importantes. Eu não posso te dizer que a batalha esse ano vai ser muito em cima da questão tributária. O papel das cooperativas agropecuárias brasileiras foi muito importante para solidificar, para calçar o produtor rural brasileiro, que foi um verdadeiro herói nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo. Nós tivemos a agropecuária brasileira com um desempenho extraordinário e que não parou um só minuto. O produtor rural brasileiro, seja ele de frango, de suíno, de leite, de carne bovina, de soja, de arroz, de milho, de feijão, enfim, de todos os produtos que o mundo precisa da agricultura brasileira, o mundo precisa. O Brasil hoje é responsável por ajudar na alimentação não só dos nossos 210 milhões de brasileiros, mas de mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Então, os agricultores não pararam, investiram, continuaram trabalhando, e as cooperativas souberam recepcionar isso, não pararam suas plantas industriais, receberam esses produtos, industrializaram, processaram, puseram no mercado e abasteceu-se o sistema de supermercados, de lojas. A coisa fluiu, rodou. Ao contrário de que muitos lugares onde se parou a loja, parou o mercado, as coisas se paralisaram, o agro não parou e foi capaz de suprir as necessidades brasileiras e, repito, mundiais de alimentos. O Brasil cresceu seu share, sua participação no mercado global de alimentos, mostrando uma resiliência, uma capacidade de se manter ativo, mesmo no momento de dificuldade, muito grande. Eu fico muito orgulhoso do movimento cooperativista, porque, conjuntamente, o agricultor cooperativado com a sua cooperativa mostraram essa grande força de resiliência e de superação. Olha, eu vejo isso com muito otimismo, eu continuo muito otimista. Primeiro, porque as cooperativas já mostraram, sem nenhuma modéstia, que são capazes de surfar essa onda e de bater seus recordes e superar os desafios. Nós estamos capazes de oferecer mais e melhor produtos ao mercado consumidor. Fizemos 54% da produção agrícola brasileira e soubemos processá-la, distribuí-la, botar o acesso do consumidor final. Então, não vejo com dificuldade que esse processamento continue a existir. Nós estamos começando o planejamento do ano safra 21-22, acaba de ser anunciado um programa público de
de financiamento para a agricultura e que inclui as cooperativas. Eu acredito que com esse plano nós vamos conseguir continuar crescendo, aumentando essa participação, criando alimentos de qualidade e abastecendo os mercados para que os efeitos dessa pandemia global sejam mitigados, pelo menos no que tange à agricultura e ao cooperativismo brasileiro. Este foi mais um Minuto Agro falando sobre cooperativismo. Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!